Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Estou muito grata a Deus pela oportunidade de poder estar aqui mais uma semana para estarmos juntos estudando mais uma lição desse quarto trimestre. Desde já agradeço a tua audiência, você que está sempre aqui, que já é inscrito aqui no canal. E você que está chegando agora, que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Acione o sininho das notificações para que você seja avisado quando for postado novos vídeos. Deixa teu like também, se você gostar, para que o YouTube entenda que essa aula também é relevante, para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas também. Nós já tivemos 3 lições anteriores e essas 3 lições, onde nós vimos sobre a vida do profeta Ezequiel, falando também sobre o fim e falando também sobre as abominações do templo, que foi da aula passada. E agora estamos falando sobre quando se vai a glória de Deus. Que Deus ele levantou Ezequiel como um atalaia, do povo de Deus, para estar ali transmitindo para aquele povo o que Deus estava mostrando a ele. Deus se revelou para ele através de visões. E todas aquelas visões que Ezequiel recebia do Senhor eram visões que tinham significado do que ia acontecer na realidade, com o povo ali de Deus. Eu acredito que não foi fácil para Ezequiel, tá transmitindo aquele tipo de mensagem, mas ele foi uma pessoa obediente, ao chamado, obediente a Deus, que confiava em Deus e nas mensagens que o Senhor estava trazendo para ele passar para o povo. E aqui nessa lição de hoje, o texto áudio dela está destacado em Ezequiel capítulo 11, versículo 23, que diz assim: "E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade." A verdade prática diz: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Então, o povo, ele perdeu a glória de Deus, a presença de Deus, por conta de suas atitudes pecaminosas, por não quererem voltar atrás, reconhecer os seus pecados, os seus erros e buscar a presença de Deus para a vida deles. O que findou aí foi Deus se retirando do templo, retirando sua presença dali daquele local onde eles estavam substituindo a presença, a glória de Deus por ídolos. A leitura bíblica em classe que o comentarista destacou foi Ezequiel capítulo 9, versículo 3, Ezequiel capítulo 10, versículo 4, o 18, o 19 e também Ezequiel capítulo 11, do 22 ao 25. Então, quando lá atrás, bem antes de tudo isso aqui, o Senhor deu a ordem a Moisés, para construir o tabernáculo. Então, quando Deus deu a ordem a Moisés para fazer o tabernáculo, lá atrás, a gente vai ver que ele deu uma explicação a Moisés, a razão disso aí era para quê? Para que eles fizessem o santuário, para que a presença de Deus estivesse no meio deles, para que Deus iria habitar no meio do povo. Só que essa presença de Deus, ela não era incondicional, Tinha condições de Deus ali para poder a presença dele estar presente no meio do povo. Que o povo, ele tinha compromissos, e acordo com a aliança feita no Sinai. Se eles não cumprissem, se eles não estivessem atentos a esses compromissos, que era o condicional para poder a presença de Deus estar ali, então eles iriam perder a presença de Deus. A lição está dividida em 4 pontos. O primeiro ponto fala sobre a glória de Deus. O segundo ponto fala sobre a retirada da glória de Deus. O terceiro ponto fala sobre o segundo templo. E o quarto ponto fala sobre o Senhor Jesus e o templo. Então, vamos ver aqui, no decorrer da lição, para a gente entender, o motivo aqui pelo qual Deus retirou a sua glória daquele lugar. Então, aqui no primeiro ponto da lição, falando sobre a glória de Deus,
nós vemos aqui de início a glória de Deus, que ela desceu dos céus à terra, lá no tabernáculo, quando Moisés, né, dedicou o tabernáculo ao Senhor. Primeiramente desceu lá, quando foi feita aquela dedicação. Depois disso, a cena se repetiu quando Salomão dedicou o templo ao Senhor. E ali também a glória do Senhor encheu o templo e a glória do Senhor desceu ali naquele local. O significado de glória, a palavra hebraica, ela é kavod, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Já a Septuaginta, que é uma versão antiga, né, dos 5 livros do Pentateuco, essa versão emprega vários termos. Entre eles estão doxa, que significa glória, resplendor, poder, honra, reputação, e também time, que significa valor, honra. Mas nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor da presença de Deus. E isso aí a gente vê lá no capítulo 1 de Ezequiel, quando ele declara, né, aquela visão da glória de Deus que ele está tendo ali junto ao rio Quebar. O vocábulo hebraico Shekinah, né, esse vocábulo geralmente ele é usado, né, entre os crentes como glória, né? Só que esse vocábulo Shekinah, ele não aparece na Bíblia, porém ele é frequente no judaísmo. Esse termo Shekinah, né, ele não tem nas escrituras, mas ele faz parte, né, ele pertence ao hebraico talmúdico, né, lá do Talmud dos judeus, que significa morada em, comumente usada entre os judeus para presença de Deus, e às vezes referindo-se ao próprio Deus. O Talmud é uma antiga literatura religiosa dos judeus, identificada nos evangelhos como tradição dos anciãos. A gente vê Jesus ele rebatendo muito essa tradição dos anciãos lá nos evangelhos. Porque naqueles dias, todos esses preceitos, eles eram orais. E eles só foram codificados a partir do século V depois de Cristo. Então, os rabinos associam-na ao Espírito de Deus, porque o Talmud diz, a Shekinah do Senhor nunca se afastará desse lugar. Então, fica aí como uma curiosidade. Então, nós vemos que a glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel lá no Êxodo, né, na dedicação do tabernáculo. E também essa presença de Deus, né, ela permaneceu no meio do povo e acompanhou o povo de Israel em toda a sua jornada no deserto. Quando a gente vai ler, né, a história do povo depois que saiu do Egito e Deus vem com a presença dele, aquela nuvem, né, a coluna de fogo, então a glória de Deus estava acompanhando o povo ali e foi até o reinado de Salomão, né, quando foi construído o templo e a Arca da Aliança foi transportada do tabernáculo para o templo, e a palavra de Deus diz que a glória do Senhor encheu todo o templo. A gente vê Deus dizendo a Salomão que os olhos dele iriam estar atentos àquele lugar, às orações que foram feitas, que iriam ser feitas naquele lugar, mas que isso aí não era incondicional, né? Tinha uma condição de obediência do povo para que a presença de Deus realmente estivesse ali no meio deles. O segundo ponto da lição, que fala sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada da glória de Deus, ela aconteceu por partes, né? Vamos dizer assim, por estágios. Primeiro, ela se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança. Depois, ela passou pela entrada do templo e depois ela pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs no Monte das Oliveiras. Na época da Antiga Aliança, a nuvem de glória, que representa a presença divina, habita normalmente entre os querubins, no topo da Arca da Aliança. Agora ela deixa o Santo dos Santos e se move
para a entrada do templo como primeiro estágio do abandono de Jerusalém por parte do Senhor. Então ali quando ele vê a glória de Deus pairar sobre os querubins, né? E entrou naquela carruagem divina e ali ele viu ela se mover, né? Pelo templo, pela porta principal do templo, para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. A presença de Deus sai das nossas vidas, não sobra nada, né? Só a destruição. Porque quando nós não estamos buscando a presença de Deus, então aí vai vir realmente os ataques do inimigo, mas nós estamos sem a presença de Deus em nossas vidas e aí nós seremos realmente destruídos. Porque aqui a destruição do templo, ela aconteceu em 587 a.C., no mês 4, aos 9 do mês, né, que corresponde a 14 de agosto de 587. O lugar que a honra de Deus tinha habitado por tanto tempo. E essa visão era tão triste quanto a outra que ele viu da glória de Deus era grata. Era agradável ver que Deus não tinha abandonado a terra, como sugeriam os idólatras. Mas é triste ver que ele abandonava o seu santuário. A glória do Senhor ficou sobre a entrada, tendo dali, dado ordens necessárias para a destruição da cidade. Daí ela parou sobre os querubins. Não era os querubins do lugar santíssimo, mas aqueles que Ezequiel agora via na visão. Ela parou sobre aquele carro imponente como um juiz quando deixa o tribunal. Entra no carro e vai embora. E imediatamente os querubins alçaram as suas asas, como lhes foi ordenado, e se levantaram da terra como aves, né? E seguiram a glória de Deus. Os querubins e a glória de Deus sobre eles pararam na entrada da porta oriental da casa do Senhor. Mas observe com quantas paradas e pausas Deus parte, como se não desejasse partir. Como se desejasse ver se haveria ali alguém que iria interceder, né, junto a ele para que ele retornasse. Pois nenhum dos sacerdotes no átrio interior, entre o templo e o altar, pediu que ele ficasse. Por isso ele deixou o seu átrio e fica à porta oriental que leva ao átrio do povo, para ver se algum deles, no final, se colocaria na brecha. Observe que Deus, ele se retira gradualmente de um povo provocador. Mas, depois de estar pronto para partir, em desprazer, retornaria a eles em misericórdia, desde que fosse apenas um povo arrependido que orasse. Então, se nós queremos ter a presença de Deus em nossa vida, nós temos que estar orando, clamando a Ele por esta presença, obedecendo a palavra dEle. E daí, por fim, a glória de Deus ela se pôs sobre os montes das oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Mas a casa de Deus ela era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis. Ezequiel ele viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus. Foi deste monte também que Cristo contemplou a cidade e chorou por ela, prevendo a sua destruição final pelos romanos. No terceiro ponto, falando sobre o segundo templo, nós vemos lá no livro de Esdras, no capítulo 1, a gente vê o rei Ciro decretando ali a libertação
do povo de Deus e que eles voltassem, né? Liberou ali para que eles voltassem para Jerusalém e também ele deu o decreto ali, incluiu naquele decreto a reconstrução do templo lá de Jerusalém. Esse segundo templo, ele foi conhecido como o Templo de Zorobabel. E ele foi inaugurado no 6º ano do rei Dario, que corresponde a 516 antes de Cristo. Esse templo, ele não era uma construção como foi a construção do primeiro templo lá do rei Salomão, que foi uma construção esplendorosa, né? Tanto que as pessoas, aqueles anciãos que tinham visto o primeiro templo, quando esse templo aqui ficou pronto, eles choravam, eles se entristeceram, porque eles estavam comparando, né, esse segundo templo com o primeiro. E perante os olhos dele, esse segundo templo não era nada perto do templo que Salomão tinha construído e que tinha sido destruído. Esse templo de Zorobabel, né, ele foi, vamos dizer assim, reformado, né, por Herodes. Herodes conseguiu convencer os judeus de que aquele templo ali, ele não tinha aquela glória que tinha o primeiro templo, e começou a ser feita ali uma reforma, né, no templo. Só que a gente vê que nesse segundo templo, a gente não vê a manifestação, né, não tem citação de que houve manifestação da glória de Deus como tinha tido no tabernáculo lá em Moisés e como tinha tido no dia da dedicação que Salomão fez do templo quando foi construído. Então, nesse segundo templo aqui, a glória de Deus, ela não se manifestou dessa forma. Por que aconteceu isso, né? A gente vê que, quando ele diz que a glória da segunda casa ia ser maior que a da primeira, mas por quê? Porque Jesus foi ele, né, quem trouxe a glória de Deus para esse templo de Herodes, esse templo que estava sendo reformado, que tinha sido o templo lá que começou a ser construído, que foi construído lá após o exílio, né, por Zorobabel. E daí a presença de Jesus Cristo ali naquele lugar, no templo, quando ele entrou ali, então a presença dele é que fez a glória desse templo ser maior do que a da primeira. Esse templo, ele desempenhava várias funções, né, lá em Israel. Ele era o lugar de perdão do povo, né, onde o povo ia oferecer sacrifício para serem perdoados dos seus pecados. Ele era também um local de encontro com Deus, né, onde as pessoas iam ali naquele átrio para se encontrarem, né, com Deus, na presença de Deus. E também ele era considerado um centro espiritual da nação. Muitas pessoas de diversas localidades vinham ali para o templo de Jerusalém para fazer suas dedicações de oferta, de sacrifício. Então ali era o centro espiritual para o povo. No quarto e último tópico, que fala sobre o Senhor Jesus e o templo, como a glória do Senhor deixou o templo antes da destruição dele pelos caldeus, também, da mesma forma, aconteceu com o segundo templo. A diferença é que esse segundo templo, ele foi substituído definitivamente por Jesus. Então, Jesus, ele declarou ser maior, não é, que Salomão, que foi o construtor do templo, do primeiro templo. Ele também declarou ser maior que o templo. E quando ele cura ali, quando ele cura um paralítico, né, em Cafarnaum, então ele diz ali: perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus ele faz essa declaração, ele está transmitindo ali uma mensagem para aqueles sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Porque a gente viu que uma das funções do templo era para que o povo fosse perdoado de seus pecados. E aqui Jesus estava perdoando o pecado, só que fora do templo. Jesus, nos seus dias, né, na última semana dele, do ministério dele terreno, ele começou a declarar que ali não ficaria pedra sobre pedra. O Senhor, ele estava ali anunciando a destruição do templo, do mesmo jeito que Ezequiel estava anunciando a destruição também, e os demais profetas também anunciaram a destruição ali.
Mas a glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Mas agora a glória de Deus, que era Cristo, também se retirou do templo antes da sua destruição. A presença de Deus hoje, né, através daquele sacrifício de Cristo, quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, findou ali aquelas funções, né, do templo. Pois em Cristo, né, foi definitivamente concluída a missão do templo. E aí, desde então, é em Jesus em quem nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não existe mais templo de Jerusalém, mas Deus, ele habita no cristão individualmente. Então, concluindo, nós vimos que tanto a geração de Ezequiel quanto a geração de Jesus, eles rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, eles substituíram Deus pelos ídolos. E no Novo Testamento, eles substituíram Deus pela sua justiça própria. Eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Amém? Então, eu espero que essa aula de hoje, né, possa te ajudar, aquelas pessoas também que não estão conseguindo estar presentes na escola bíblica e possam estar assistindo nessa aula. Eu desde já agradeço, né, a sua audiência até aqui, por você ter estado até aqui nesse final. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.